Então vamos lá. Eu vou estar começando agora a fazer algumas sequências de vídeos sobre o que eu tô lendo e relendo, na verdade, no livro do Evagrio Pontico, Perilogismon. Eu acho que é assim que se pronuncia. Acredito que tá em grego, então não faço a mínima ideia da pronúncia. Mas tem em português, tá? Uma coleção de bolso da Eclésia, vocês podem estar adquirindo se vocês quiserem. Se chama Sobre os Maus Pensamentos, tá certo? E logo pra gente começar, sem muita delonga, o Evagrio Pontico fala sobre os três pensamentos fundamentais. E eu quis trazer aqui uma análise simbólica, tá? Que eu vou estar comentando junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quando o Evagrio Pontico fala sobre os três pensamentos, ele está falando que no início da nossa vida espiritual a gente tem que se atentar a três pensamentos que antes, outrora, foram mostrados para Jesus no deserto, tá? E quando a gente fala sobre início da vida espiritual, início da vida de conversão e tudo mais, a gente tem que se recordar do maior exemplo que a gente teve, que foi, no caso, Jesus, né, no deserto. Então, vamos tentar se recordar um pouquinho. Jesus, então, ele nasce, né? Esse é o nascimento do nosso menino Jesus, na gruta de Belém, e simbolicamente falando, o mistério gozoso, né? O terceiro mistério gozoso, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, inclusive, e o terceiro mistério gozoso, então, a gente pede, né, a luta contra, aliás, o desprezo pela avareza, pela vanglória, pela vaidade e pela soberba, né? Que são três, né? São três pensamentos malignos. Mas outrora, quando Jesus estava no deserto, ele foi atacado por três pensamentos, né? O próprio demônio tentou no deserto, né? E isso tudo é muito simbólico. Isso tudo é muito simbólico, né? Quando a gente fala de início de vida, de conversão e tudo mais, a gente tem que ter uma postura muito semelhante. Tudo bem, a gente pode não ter nascido católico, religioso, sei lá, cristão, whatever, qual que seja aí a sua denominação e tudo mais, protestante, etc. Mas um fato é comum. Todos os homens, eles são tentados pelos demônios, ou às vezes não, nem precisam disso. Mas surgem nos homens três pensamentos que são de necessidade suma, né? Necessidade assim, primordial que a gente lute contra eles. E quais são esses três pensamentos? São os três pensamentos que Jesus enfrentou no deserto, né? Que são o pensamento da gula, o da avareza e o da vaidade, né? Então o Evagrio Pontico fala que o nosso início da vida espiritual tem que ser marcado pela luta contra três pensamentos, né? O próprio capítulo 1 começa assim, né? Os três pensamentos fundamentais, né? E os três pensamentos que a gente deve combater no nosso início da vida espiritual são justamente esse. É o pensamento que a gente vai denominar de tríplice concupiscência. Gula, vanglória e avareza, né? E é engraçado notar isso porque a partir da nossa falha na luta contra esses três pensamentos, a gente pode estar decaindo em todos os pecados. Porque se a gente lutar bem contra esses três pensamentos, contra a tríplice concupiscência, a gente não consegue perder uma luta. A gente não é tentado, por exemplo, pelo demônio da luxúria sem antes ter pecado contra a gula, né? Isso falando sobre até mesmo o apetite concupiscível, né? A gente está falando da pessoa que é gulosa, que tem todo aquele deleite dos alimentos sensíveis, da multiplicidade dos objetos sensíveis, e ela é tentada então pela luxúria. Como é que funciona a terapia da luxúria? Por que os padres falam tanto sobre jejum e penitência? Pô, mas jejum e penitência fala sobre a gula. Pois é, tem tudo a ver, né? Os pensamentos que a gente está querendo se livrar começam justamente como uma base, né? E essa base é demonstrada por Jesus no deserto, né? Então, assim, transforma essas pedras em pães, o pensamento da gula, né? Se joga daí, me demonstra os teus poderes, pensamento da vaidade, né? Eu te darei todos esses reinos, se prostrado me adorares, pensamento da avareza. Então, o início da nossa vida espiritual tem que ser marcado justamente pelo início o início contra esses três pensamentos, que são os pensamentos mais fundamentais do início da vida espiritual, né? A gente nasce duas vezes, por assim dizer. Quando a gente nasce de verdade e quando a gente tem a nossa segunda conversão, que é aquela conversão verdadeira, aquela conversão para a vida inteira, né? Que a gente está sempre tentando aperfeiçoar a nossa forma, a nossa matéria, tentando transformá-la em algo meio puro e límpido, né? Transparente, bom para Deus, né? O branco da pureza, né? E então, simbolicamente falando, a gente está querendo nascer de novo. E nascer de novo exige essa luta
contra os 3 pensamentos fundamentais, que foi o que Jesus fez, né? Jesus foi batizado e então se retirou ao deserto para jejuar por 40 dias. Né? E essa é a postura que muitas pessoas têm que ter no início de conversão, a postura do aluno, que não Jesus, mas o Hudson Vitor fala, né? A postura do aluno que aprende, que fica quieto, que fica em silêncio, que é a humildade. A humildade de Jesus em deixar-se não deixar-se ser corrigido, mas ter aquela ciência de que, cara, ele precisa combater a si mesmo. Nesse caso aqui eu até duvido um pouquinho, né, nessa necessidade de combater a si mesmo, mas Jesus demonstra pra gente que a gente precisa fazer esse movimento. Para que existe a quaresma? Para que existe esses momentos de recolhimento? Né? Parece que o mundo à nossa volta tem esse aspecto meio simbólico, isso é muito interessante de se notar. Né? E todos os pensamentos, o Evagrio Pontic ainda ele vai elucidar no livro, vai elucidar que os demônios eles só podem se aproveitar da gente se a gente tem algum deslize em um desses 3 pensamentos. Então a gente só tem um pensamento de luxúria se a gente pecou contra a gula. E aí, para combater a luxúria, a gente combate a gula. E aí a gente vê que os pensamentos se dissipam. Isso é muito verdade. Né? A terapia para a luxúria consiste muito numa luta contra a própria gula, contra a multiplicação dos objetos sensíveis, por assim dizer. Né? E é muito legal ver esse tipo de coisa, porque esse é o começo. Se a gente está querendo mostrar o início de uma vida espiritual, a gente tem que lutar contra 3 pensamentos. E esses são os 3 pensamentos que outrora foram mostrados pelo nosso Salvador Jesus Cristo, pô. Então, assim, se você quer afastar o diabo, você tem que afastar primeiro esses 3 pensamentos. E a tarefa de afastar esses 3 pensamentos é o início da conversão. Você só pode se dizer, eu estou num processo de conversão, quem está definitivamente lutando contra quê? Contra os pecados mortais. A luta contra os nossos pecados mortais é a tarefa básica de qualquer pessoa, inclusive. Se você está combatendo já os seus pecados veniais, as suas imperfeições, cara, parabéns. Você tá craque demais. Meus parabéns, a graça tá aí. Mas eu não. Eu ainda estou tendo que combater os meus pecados mortais. Né? Então esse é o início da conversão. Eu estou combatendo ainda a minha gula, a minha avareza, a minha luxúria, isso tudo. Excelente, bacana. Você já descobriu o que está aí te incomodando. Mas agora começa a lutar também contra esses 3 pensamentos que outrora Jesus já fez. Você recolhe, vai pro teu deserto, vai pra tua cela, né? Simbolicamente falando, não necessariamente vai para um deserto, jejuar, mas se afasta daquilo que é muito sensível, rede social, gula, combate um pouco isso tudo, né? Vai te ajudar. E simbolicamente falando, esse aqui é um início muito, 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 muito interessante que o Evagrio Pontic nos elucida. Muito, muito bom.